Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritas. Essa aula direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Anísia Freire, disciplina História. E o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai começar a trabalhar o capítulo 15 de Práticas Sociais no Brasil Colônia. Tá? Então, abra o livro didático de vocês a partir da página 152. Na aula passada a gente terminou de falar sobre a administração portuguesa no Brasil e a gente vai dar continuidade para falar sobre a presença ainda dos portugueses aqui no Brasil, a relação que eles tiveram com os indígenas, a relação que eles tiveram com os negros africanos escravizados e também com outros povos que vieram aqui para o nosso país, os europeus, no período em que nós éramos o Brasil colônia, tá? Beleza? Ok, tranquilo, vamos lá, página 152. Os indígenas guaranis foram os primeiros a fazer contato com os portugueses quando esses chegaram ao Brasil em 1500. Drasticamente reduzida desde então, a população guarani soma atualmente aproximadamente 51 mil indígenas, distribuídos pelos estados do Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um dos maiores problemas sociais enfrentados pelos guaranis é a invasão de suas terras por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, que trazem com eles o desmatamento, a violência, o preconceito e, consequentemente, a ameaça de extinção. As comunidades sofrem pressões e ameaças para abandonar as suas terras e diversos setores da sociedade se mobilizam numa tentativa de defendê-los. Infelizmente, a gente sabe que dentro da nossa sociedade, dentro da nossa política, os interesses por parte dos políticos acabam sendo muito ligados a esses mesmos interesses de fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, contra a nossa população indígena, contra os nossos povos originários, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem é que já estava aqui? Os indígenas. Então, e de repente, esses portugueses, os verdadeiros invasores do nosso país, simplesmente quiseram exterminar os indígenas que aqui existiam. Isso lá em 1500. Então, 500 anos depois, 520 anos depois, a gente ainda está aqui no Brasil discutindo a respeito da manutenção desses indígenas em suas terras. Tipo, existe lá, dentro da floresta, dentro de um determinado local, território deles, território que originalmente pertencia a eles e começou a ser tomado pelos portugueses e depois sendo tomado por diversas outras pessoas que tinham interesse em cima de suas terras, em cima de suas riquezas. 520 anos depois a gente continua fazendo esse tipo de discussão, sabendo que até mesmo o atual governo acaba enfraquecendo os órgãos de fiscalização e de apoio aos indígenas, de fiscalização e apoio ao meio ambiente, tanto que a gente vai vendo desmatamento desenfreado aí, a morte de indígenas o tempo todo. Isso não é somente com esse governo. Governos anteriores também atuaram de forma que não protegeram o suficiente os indígenas e as nossas florestas. Mas a gente tem visto uma piora muito grande de alguns anos para cá, principalmente esses 2 últimos anos, tem sido uma derrota, né? E aí mistura com pandemia e tudo, acaba sendo uma bagaceira aqui só. E aí os fazendeiros, os madeireiros que desmatam a Amazônia para poder pegar aquela madeira ilegal e vender, os garimpeiros que querem explorar ouro, explorar minérios em terras indígenas, e eles utilizam, por exemplo, o mercúrio, que é um elemento químico cuja utilização acaba contaminando os rios, porque para você poder lavar, né, o material que você colhe, você utiliza mercúrio, que ele vai tirando as impurezas. E esse mercúrio, ele é misturado com a água, que é a água do rio,
consequentemente esse mercúrio vai descendo o rio adentro. Contamina os peixes, contamina as populações ribeirinhas que dependem do rio para beber água, para tomar banho, para pescar seus peixes, para utilizar como água para as suas plantações e tudo. Os fazendeiros que eles querem desmatar a área, eles invadem as áreas, assim como os grileiros, eles invadem as áreas para poder desmatar e transformar em pasto para poder colocar mais gado. E são grandes latifundiários, grandes fazendeiros que ocupam espaços enormes e não estão nem aí para a população indígena, sabendo que os indígenas sempre foram os principais protetores da nossa fauna e da nossa flora. Ainda hoje, os indígenas eles ainda conseguem preservar mais de 80% do seu território. O local onde eles se encontram, ainda que tenha sido completamente diminuído em relação a muitos anos atrás, mas o território que cabe a eles, que coube a eles hoje, em torno de 80% ainda é de floresta nativa, enquanto que o restante da floresta, onde houve a ocupação desses fazendeiros, dos madeireiros e dos garimpeiros, menos de 30% dessas áreas são preservadas. Imagine, com os indígenas, 80%. Sem os indígenas, 30%. Olha essa diferença. Então, nós precisamos aprender muito com os indígenas. Ah, professor, mas isso acaba não sendo sustentável. Por quê? Não, existe toda uma roda da economia sustentável que você pode ter a floresta em pé e mesmo assim ter lucro com isso, ter o seu gado, ter suas plantações e tal, sem precisar derrubar a floresta. Mas o que é que acontece hoje? O governo está cagando e andando para a gente, quer dizer, para os indígenas e para o restante da população. Por que as mudanças climáticas? Por que tem feito tanto calor? E quando chove, cai aquelas chuvas absurdas? Porque a nossa floresta serve como reguladora, tanto de calor quanto de chuva. Afinal, as árvores respiram, né? A gente sempre ouve falar disso, né? Que elas absorvem o gás carbônico, elas permitem que haja mais umidade nos locais. Consequentemente, se você tem mais umidade, menos troca de calor, você permite que as nuvens consigam circular de uma forma melhor. Consequentemente, essas nuvens trazem chuva. A chuva alivia o calor, a chuva limpa o céu. São Paulo mesmo, você vê, fumaça o tempo todo. Chega um determinado horário, em algumas épocas do ano, chega um determinado horário que você olha para o céu e tá tudo cinza. Você não consegue enxergar as estrelas. Imagine só. Mas enfim, vamos jogar duro aqui. Se hoje os indígenas enfrentam tais obstáculos para conquistar plena cidadania no Brasil, no passado foi ainda mais difícil e doloroso. A sociedade colonial brasileira era, sobretudo, uma sociedade de desiguais. Até hoje é, né? Na qual os homens brancos portugueses ocupavam topo da hierarquia, enquanto indígenas e negros eram considerados inferiores. Infelizmente, até hoje a gente vê esse tipo de situação acontecendo porque a nossa sociedade é ainda predominantemente predominantemente racista. Tanto que, vira e mexe, a gente ouve falar de algum atentado, algum ataque contra pessoas negras. Enquanto que com pessoas brancas, muito raramente, a gente ouve falar algo do tipo. Por quê? Porque nossa sociedade é construída em cima dessa ideia de que os portugueses, os espanhóis, os europeus que vieram para cá, eles seriam todos detentores do poder. Enquanto que a população indígena e a população negra africana escravizada eram a ralé. Esse pensamento se perpetuou, esse pensamento continuou até hoje, e ainda que a gente não tenha mais a escravidão da forma que era antes, que infelizmente a gente ainda vira e mexe, vê alguma coisa sobre mão de obra escrava,
mas numa quantidade muito pequena, ainda bem. Mas essa população negra ainda acaba sendo vista como inferior dentro da sociedade. Os indígenas ainda são vistos como inferiores dentro dessa sociedade. Infelizmente, essa é uma visão muito forte ainda por parte, inclusive, dos nossos políticos. Porque, predominantemente, nossos políticos são o quê? Brancos e conservadores. Essa separação marcou todos os aspectos do cotidiano. No entanto, os portugueses que vieram colonizar o Brasil chegaram aqui sem recursos para reproduzir um modo de vida europeu. Não havia pedras e pregos para construções como na Europa. Faltavam os grãos comuns a uma dieta europeia. Dieta não é porque, estou querendo emagrecer, tá? Não. Dieta é em relação à alimentação em geral. Quando a gente fala dieta, nesse caso aqui, é para se manter, faltavam os grãos comuns para se manter o tipo de alimentação que os europeus tinham lá, né? Quase não havia mulheres brancas para formar famílias cristãs. No início, boa parte das pessoas que vinham da Europa nesses navios eram de homens brancos, né? Claro, as mulheres brancas foram pouquíssimas que vieram para cá. Consequentemente, o que é que acabava ocorrendo? Estupros. Homem, a ideia machista de hierarquia de gênero. Gente, quando a gente fala sobre essa maluquice que um monte de político, um monte de gente doida fala, ideologia de gênero, tá? Na verdade, é a ideia de se pregar uma igualdade de gênero para que não exista essa ideia de machismo, para que homens e mulheres tenham oportunidades iguais. Só que, olha o que é que acontecia ali naquela época. Haviam poucas mulheres brancas para formar essas famílias cristãs. Então, o que é que os homens brancos cristãos faziam? Estupravam as indígenas. E depois, com o início do processo de escravidão, da vinda de mulheres negras africanas escravizadas, o que é que eles faziam? Estupravam também as mulheres negras escravizadas, africanas escravizadas. Então, quando se fala sobre a miscigenação do nosso país, vira e mexe a gente ouve falar isso, mas o Brasil não é racista porque é um país miscigenado. O Brasil foi construído, essa miscigenação foi construída a partir do estupro das mulheres indígenas e das mulheres negras africanas escravizadas. Por quem? Pelos homens brancos. Então, nossa sociedade foi construída através do machismo, foi construída através da escravidão, foi construída através do estupro. E hoje ainda vivemos o reflexo do que foi o nosso início de sociedade a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Assim, então, foi desenvolvido um arranjo social tipicamente brasileiro, a ideia que constrói, né? Em que as culturas indígena e africana foram ao mesmo tempo assimiladas e inferiorizadas. Como assim? Foram assimiladas porque com a chegada dos europeus, dos portugueses aqui, e essa mistura de culturas com indígenas e africanos, acabou se misturando. Não tem jeito, né? Se adotou parte dessa cultura indígena, parte da cultura africana, se juntando com parte dessa cultura europeia, mas ainda assim houve a ideia da inferiorização. Por quê? Porque os europeus eles sempre diziam que eles eram superiores aos indígenas e os africanos. Eles diziam que a cultura africana, a cultura indígena, eram culturas primitivas, eram seres primitivos, eram selvagens, como se a civilização fosse somente na Europa e indígenas e africanos fossem seres inferiores. Não é à toa que a gente tem lá, eu sempre gosto de tratar desse nome, o deputado pastor Marco Feliciano, dizendo que, e isso é corroborado inclusive com outras pessoas, por outras pessoas, inclusive, infelizmente, evangélicos, que dizem
que o continente africano é um continente amaldiçoado e que por isso lá existe tanta pobreza, existe tanta miséria, é o berço de muitas doenças, só que eles não param para pensar que a África é o berço da nossa civilização. E ainda hoje a África ela acaba sendo atacada por esse viés, por essa ideia de que eles teriam sido inferiores. Não é à toa que foram os europeus que foram até a África para poder pegar parte da população, escravizar e trazer para as Américas. Quando o processo de escravidão, com o sistema de escravidão começou a decair na América, o que é que os europeus fizeram? O processo de neocolonização. As Américas, os países americanos lutavam pela independência, por sua autonomia. Os europeus viam que estavam perdendo terreno aqui na América. O que é que eles fizeram? Um novo processo de colonização através do Congresso de Viena, em que eles chegaram na África e começaram a explorar o continente africano. E essa exploração veio através de diversos assassinatos, diversos processos também de escravidão dos povos africanos, retirada de todas as riquezas que haviam na África, que foram levadas para a Europa, e o apagamento de toda a cultura, de toda a história africana. Então, será que era a África que não era rica? Ou por conta da invasão dos europeus, assim como por conta da invasão dos europeus aqui na América, será que essas riquezas foram todas levadas embora? Por que é que o Brasil ainda vive o que vive hoje? Enfim. Mesmo desenvolvendo aqui uma cultura mestiça, criada a partir da adaptação do modo de viver português e da incorporação de parte da cultura indígena e depois a cultura africana, o elemento europeu sempre foi visto como superior, como se os elementos dessa mistura não tivessem o mesmo valor. Ah, beleza, misturou, mas predominante, o melhor continua sendo europeu. Era essa a ideia que na construção da nossa sociedade, dessa miscigenação, dessa mistura, acabava sendo o pensamento. Né? Religiosidade na colônia. No período colonial, o catolicismo pregado pelos padres era muito diferente do praticado pelos colonos. Aqui a religião católica mesclou-se às crenças dos indígenas e dos negros africanos, adaptando-se assim à nova realidade. Havia essa religiosidade, essa ideia cristã, essa ideia católica lá na Europa. Quando chegou aqui no Brasil, por conta desse contingente todo populacional indígena e africano, acabou se misturando, tendo um certo sincretismo entre as religiões. Né? Então houve adaptações, mas ainda se predominava a ideia católica. Né? Aí a gente tem uma imagem sobre a lavagem do Bonfim, lá em Salvador, né? Eu morei pertinho dali, inclusive, que diz assim: uma das mais conhecidas manifestações culturais de sincretismo religioso, sincretismo que é essa ideia da mistura e respeito mútuo, no Brasil é a lavagem das escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador. A festa acontece anualmente. Ano que vem não vai acontecer por causa da pandemia. Sempre na segunda quinta-feira do mês de janeiro, e mescla elementos do cristianismo e do candomblé. O ritual começou no século XVIII, quando os escravos lavavam e preparavam a igreja para o Dia dos Reis, que era o dia 6 de janeiro. Passaram aos poucos a associar a lavagem com a celebração do orixá Oxalá, criador do mundo. No sincretismo religioso, nessa ideia da mistura, essa ideia sincrética em que se fazia a comparação entre os orixás e os santos católicos, o Senhor do Bonfim é o filho de Oxalá. Beleza? Nos primeiros anos da colonização havia poucos sacerdotes, e sem eles não era possível realizar casamentos e batizados. Havia poucos sacerdotes, poucos religiosos tinham vindo, apesar que a gente já estava
no processo das missões jesuíticas, né, essas missões catequizadoras, ainda eram poucos os religiosos, os sacerdotes que vieram de Portugal para o Brasil para começar esse processo, né? Mas, como havia pouquíssimos sacerdotes, era muito difícil a realização de casamentos e batizados. Como havia poucas mulheres brancas, os colonos se uniam a mulheres indígenas. Lembra que eu passei o filme, acho que passei foi para vocês, o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, que falava inclusive da relação entre os portugueses e os indígenas, do relacionamento do Caramuru com uma mulher indígena. Como havia poucas mulheres brancas, os colonos se uniam a mulheres indígenas, deixando muitas vezes de batizar os filhos nascidos dessas uniões. Por que é que não se batizavam os filhos que nasciam da união entre portugueses e indígenas? Porque era uma união, assim, não bem uma união, né? Os filhos entre portugueses e indígenas, claro, havia alguns relacionamentos que aconteciam de forma tranquila, mas parte desses relacionamentos acabavam sendo uma troca de favores, né? Lembra que a gente já falou sobre o escambo, em que os indígenas eles levavam alguma coisa para os portugueses, e em troca os portugueses chegavam e davam um espelho, uma arma, roupa, alguma coisa assim, fazer essa troca. Às vezes acontecia esse tipo de coisa também. Eles recebiam de presente uma mulher indígena e em troca eles davam algo de valor deles. Mas assim, outra ideia sobre não se batizar esses filhos de portugueses indígenas e mulheres indígenas, homens portugueses e mulheres indígenas, sempre é bom frisar essa questão, era de que esses relacionamentos eram tidos como relacionamentos impuros. Tipo, não deveriam ocorrer. Então, Deus não abençoava essa união. Quanto mais abençoava os filhos gerados por essa união. Às vezes, alguns portugueses integravam-se de tal modo à sociedade indígena que chegava a ter mais de uma mulher. Algumas tribos indígenas acabavam permitindo a poligamia, né? Em que os homens poderiam ter várias mulheres. Muitos padres reclamavam de colonos que viviam como selvagens, colonos de portugueses que se aproximavam dessa estética indígena, qual eles diziam que eram de selvagens, né? Um exemplo muito citado pelos historiadores foi o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, que quase não falava português, se expressava em língua indígena. O bandeirante Domingos Jorge Velho, já nascido aqui no Brasil mesmo, nascido lá na região de São Paulo, por conta do contato que ele tinha com os indígenas, acabava falando muito mais a língua tupi do que o próprio português, de Portugal, claro. Para organizar a Igreja Católica no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega pediu ao Papa que enviasse um bispo, que era um sacerdote superior, né, nessa hierarquia dentro da Igreja Católica. Pedido que acabou sendo atendido em 1554 com a criação do Bispado de Salvador. O bispo Sardinha, assim que chegou, revelou-se intransigente e com pouca habilidade para conviver tanto com os colonos quanto com os indígenas. O que é uma pessoa intransigente? Uma pessoa intolerante, inflexível. Ele não queria nem saber, ele não dialogava, não conversava, nem com os indígenas, nem com os colonos. O contato dele era direto com os portugueses nascidos em Portugal que vieram para o Brasil. Já a galera que já nascia aqui no Brasil, ele falava, não, colono é a galera já que nasce aqui no Brasil. Ele chegava e falava, não, conversa com você não. Você, nada. Enfim. Enquanto os jesuítas permitiam que os indígenas
conservassem parte da sua cultura, andassem nus e falassem o próprio idioma, o bispo Sardinha exigia que eles aceitassem a cultura portuguesa antes de serem batizados. Aí, a gente também já falou sobre isso, sobre essa ideia da conversão forçada, em que eles enxergavam os indígenas como selvagens e queria modificar completamente o modo de viver deles, a cultura, as crenças, as ideias, as relações familiares, as relações sociais que os indígenas tinham. Quando o padre, o bispo Sardinha chegou aqui, ele falou que tudo isso era errado, que eles precisavam se adequar à cultura europeia, à cultura portuguesa, porque senão eles continuariam sendo selvagens, continuariam sendo um povo inferior. Não que depois da conversão eles fossem se tornar alguém no mesmo patamar dos portugueses, mas eles, caso convertidos, eles tinham ainda alguns privilégios dentro dessa sociedade colonial, a mais, pelo menos, do que esses que eram tidos como selvagens. Racista também. Ó, a nossa base da sociedade, novamente aí, como surgiu. Sardinha não se reconhecia, segundo os relatos de Nóbrega, bispo dos indígenas, somente dos brancos. Ao contrário dos jesuítas, era favorável ao uso da força e à escravidão para disciplinar os nativos. Era aquela coisa: você não quer se converter, você não quer aceitar o meu Deus, o meu Jesus, a minha divindade, não. Vai ter que aceitar a força. Continua sem aceitar, escraviza ele. O próprio bispo, representante do Papa aqui no Brasil, representante da Igreja Católica, maior representante da Igreja Católica, maior representante cristã aqui no Brasil, era um cara racista que defendia a escravidão e a tortura de indígenas para que eles pudessem se converter à religião dele. Após alguns desentendimentos, Sardinha acabou sendo chamado de volta para Roma, mas no caminho, seu navio acabou naufragando ali na região de Pernambuco e foi devorado por indígenas caetés, que eram índios antropófagos, ou, segundo alguns, canibais, né? Qual a diferença, inclusive, entre canibais e antropófagos? É sempre bom a gente falar sobre isso, lembrar sobre isso, para que vocês nunca mais esqueçam. Canibais, eles comem a carne humana unicamente como forma de alimentação. A ideia do canibal não é sobre comer essa carne humana segundo determinados rituais e tal. Não, é para matar a fome. Assim como eles veem o homem, eles viam essas outras pessoas como outros animais, como se fosse um javali, como se fosse uma onça, como se fosse um porco. Então, pegou, matou, cortou bonitinho ali, pá, não sei o que, jogou um salzinho em cima, botou para fazer aquele churrascão. Opa, churrascão de coxa de sardinha. Coxa de sardinha? Ficou um nome meio estranho, né? Mas churrascão de fulano de tal. Opa, comeu, pronto. Já os antropófagos, não é um antropólogos. Antropólogo é o que estuda a humanidade, antropologia. Antropófago, de antropofagia, antropo significa homem, fagia é comer. Só que o ato de comer para essas tribos, esses homens antropófagos, é através de rituais. Tipo, os índios antropófagos, depois de uma batalha contra uma outra tribo, em que eles vencem essa batalha, eles pegam o principal guerreiro dessa tribo adversária, dessa tribo inimiga,
e com a ideia de que eles vão adquirir a sabedoria, adquirir a força, a espiritualidade daquele guerreiro adversário que é tido como um grande guerreiro, eles fazem todo um processo, todo um ritual e comem aquela carne através dessa questão, dessa ideia de que eles vão adquirir a força dele, adquirir a sabedoria, adquirir o conhecimento, adquirir a agilidade, a habilidade e tal. Então, essa é a diferença entre os canibais, que comem unicamente para se alimentar, e os antropófagos, a antropofagia, que come com o intuito de adquirir aqueles poderes que pertencem ao guerreiro inimigo. Eles não comem só por comer. Entendeu? Beleza? Então, ele acabou sendo devorado por Caetés. O governo português reagiu também de forma brutal. Em 5 anos de guerra somente, os Caetés foram completamente exterminados. Mataram toda a população de Caetés por conta disso. Por conta de algo que faz parte da cultura dos Caetés, que os portugueses invadiram o espaço deles. Então, eles assassinaram todos os indígenas da tribo dos Caetés. Tanto os indígenas como os negros escravizados utilizaram, desde o período colonial, o sincretismo como forma de resistência cultural. Ao mesmo tempo que aceitavam a mensagem dos padres, adaptavam as novas crenças aos próprios costumes. Havia também os que se recusavam violentamente à presença dos jesuítas. Não aceitavam de jeito nenhum que os jesuítas estivessem ali no mesmo espaço deles. Ainda mais que geralmente eram espaços em que eles faziam rituais, faziam as orações, faziam a exaltação de sua própria espiritualidade, e eles não aceitavam a presença de nenhuma outra pessoa que viesse de fora, inclusive aqueles que queriam questionar a forma deles de preservarem a sua religiosidade. Então, eles poderiam reagir de forma violenta a essa presença dos jesuítas. Em alguns casos houve esse sincretismo, porque era uma forma dos negros africanos escravizados dribrarem, Ronaldinho fazendo o drible, driblarem como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Driblarem essa imposição por parte dos portugueses, por parte dos jesuítas, dos senhores de engenho e tal, de que a religião, o cristianismo, o catolicismo precisaria ser a religião oficial deles. Então, o que é que esses negros africanos escravizados faziam? Eles diziam, não, opa, eu estou cultuando aqui São Jerônimo. Mas, na verdade, a imagem de São Jerônimo estava lá, só que não representando o São Jerônimo, mas sim Xangô. Um exemplo. Então, Nossa Senhora é Auxiliadora. Na verdade, aquela imagem de Nossa Senhora Auxiliadora aqui representava Iemanjá. E assim por diante. Santa Bárbara era Oxum. Assim por diante. Iansã, aliás. A relação dos religiosos com esse sincretismo indígena era contraditória. E nesse caso que eu estou falando assim, em relação aos negros africanos escravizados. Os indígenas, eles tinham outras crenças. Não era a crença nos orixás, como a galera de lá da África tinha. A relação dos religiosos com esse sincretismo indígena era contraditória. Por um lado, eram claros seus esforços para penetrar na cultura indígena e transformá-la por dentro, como infelizmente até hoje existe, até hoje acontece. Vira e mexe, a gente ouve falar assim, porque a Damares, a ministra do Direitos Humanos, Mulheres, não sei o que, ela
através da relação com a FUNAI, ela acaba promovendo missões de evangelização dos indígenas, desrespeitando completamente a cultura deles, dizendo que a religião deles é errada, que a cultura deles é errada, que eles precisam aceitar o quê? Os conceitos cristãos da Bíblia, dos evangélicos, como se aquilo ali fosse a verdade absoluta, desrespeitando e querendo simplesmente matar a cultura dos indígenas, retirando deles a possibilidade, a gente fala tanto sobre liberdade de culto, permitir que cada um tenha a sua religião a partir de sua escolha própria, sem ninguém ficar lá atazanando no ouvido. Ai, se converta a tal religião, ai, não sei o que, não sei o que lá. Meu irmão, me deixa com as honras de minha religião aqui, vá procurar um jegue viúvo para se engraçar sem a peste dos infernos. Oxi. Mas enfim. E aí então, os religiosos, cristãos, católicos naquela época, eles não mediam esforços para tentar penetrar nessa cultura indígena e transformá-la por dentro. Ao contrário do que queria o bispo Sardinha, aprendiam os idiomas indígenas e procuravam compreender seus costumes. Sardinha queria aquela conversão assim, tipo, se lenha aí com sua cultura indígena, você vai virar um cristão à força, assim, a peste. Mas já outros religiosos jesuítas, eles preferiam tentar compreender o que era a cultura indígena, adentravam essas tribos, ganhavam respeito dessas tribos e muitas vezes não era nem os indígenas que acabavam sendo convertidos à religião do jesuíta, mas sim ao contrário. O jesuíta conhecia e admirava tanto a cultura indígena, a religiosidade, a espiritualidade indígena, que ele passava a fazer parte dos rituais ali dos próprios indígenas. Conhecimento, troca de conhecimento, e não imposição de uma ideia. Tá vendo? Se converta! Não, meu irmão. Vamos conversar. Pronto, é diálogo, não é querer dizer assim, não, porque o meu Deus faz isso, porque você, se não acreditar no meu Deus, você vai para o inferno. Não. Na minha religião, a gente pensa assim, 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 assado. Como é na sua? Conversa, diálogo, não é imposição. O padre José de Anchieta, por exemplo, estudou o próprio idioma tupi, produziu uma gramática do tupi e peças teatrais nesse idioma. Claro, a gente não pode simplesmente chegar e gourmetizar essa relação, né? Não pode romantizar isso e dizer que a relação entre jesuítas e tupis, guaranis, era a melhor possível. A intenção por trás dessa ideia do José de Anchieta de aprender o idioma tupi, de produzir essa gramática tupi, esse dicionário tupi-português, né, para poder traduzir, para que outras pessoas pudessem ter uma noção melhor a respeito do que é que os tupis estavam dizendo. Peças teatrais no idioma tupi com o intuito de conversão. Isso existia também. Então, não dá para romantizar de dizer assim, que fofo, Zezinho de Anchieta, ele queria conhecer os índios. Oh, meu Deus, que fofo. Não. Queria conhecer, mas para poder fazer a conversão de dentro para fora. No Brasil colonial, a fusão do catolicismo com os elementos da cultura indígena revelou-se principalmente nas expressões do folclore e da cultura popular. São de origem indígena, por exemplo, as entidades Uiara, Caipora, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa, Boiúna, que tem muitas versões e sofreram alterações conforme a região do Brasil. A gente vê isso muito forte no norte do país, no Nordeste também acaba sendo muito forte.
Na região sul, centro-oeste e sudeste, nem tanto assim, porque ele já tem são regiões que acabaram sendo muito construídas a partir da migração de outros povos, a migração de regiões do norte, nordeste e do sul, né? Então, que acabaram se encontrando ali. Então, acaba sendo uma mistura muito grande. Por isso que o povo fala assim, pô, em Minas Gerais você tem lá o pãozinho de queijo, o tutu de feijão, né? Um negocinho assim. Na Bahia tem acarajé, tem muqueca, tem isso, tem aquilo. No Ceará tem um baião de dois, tal, comidas típicas desses locais, né? No sul é o chimarrão. Em São Paulo, Rio de Janeiro, qual é a comida típica de lá? São Paulo o quê? Pizza? Então, é porque era uma mistura tão grande de várias culturas que acabou não tendo uma identidade específica. E essa ideia do alimento, da comida, acaba sendo algo muito forte de identificação de um determinado local, né? Aqui em Aracaju, aqui em Sergipe mesmo, é muito forte a ideia do gaiamum, de você comer um gaiamum, né? Que é diferente. Tipo, em Pernambuco também tem um pouquinho disso, mas lá é outro alimento e tal. No Pará é tucupi, tacacá e assim por diante, né? O açaí é oriundo do Pará. E não é esse açaí doce que a gente come misturado com leite condensado, com leite em pó, com isso, com aquilo, gelado, não. O açaí de lá do Pará que a galera come é um açaí que é um pouquinho mais salgado, que é comido com peixe, com farofa, e é farofa d'água. E assim por diante. Interessante isso, né? Mas enfim... por outro lado, em suas missões, os jesuítas procuravam catequizar os índios e impor o modo de vida cristão. Os colonizadores dividiam a população indígena entre mansos e bravos. Isto é, aqueles que aceitavam e aqueles que não aceitavam a catequização. Quando dizemos que aceitavam a catequização, no entanto, isso não queria dizer que assimilavam completamente a mensagem dos colonizadores tal como eles queriam. Na realidade, compreendiam parte da mensagem catequizadora e a reinterpretavam segundo sua cultura. A partir das narrativas cristãs, criavam nossos novos personagens mitológicos que passavam a incorporar nos seus ritos, né, nos seus rituais. É a ideia, como a gente falou, que acontecia muito lá na cultura africana, aqui na cultura afro-brasileira, dessa ideia do sincretismo. Então, eles pegavam essas histórias da mitologia cristã e adequavam à sua cultura indígena. Então, faziam essa adaptação em relação aos seus rituais, em relação às suas crenças, à sua espiritualidade, a partir dessa mitologia cristã. Quando eu falo sobre mitologia cristã, entendam bem, é a religiosidade cristã, tá? Que a mitologia grega, a gente fala dos deuses gregos. Mitologia africana, a gente fala dos orixás. Mitologia romana, a gente fala sobre os deuses romanos. Mitologia cristã, só existe um único Deus, dentro da mitologia cristã. Então, a gente está retratando justamente essa ideia de Deus, de Jesus Cristo, de Maria, essas ideias criadas e traduzidas a partir da Bíblia. Tá? Então, essa é a mitologia cristã. A mitologia indígena traz também essas ideias da religiosidade indígena, da existência de Tupã, por exemplo. Mitologia egípcia, Ra, que era o deus do sol, e assim por diante, né? Anubis e tal. Alguns senhores permitiam o culto entre seus escravos indígenas e até os incentivavam para agradá-los e evitar possíveis revoltas. Então, tipo, se de repente eu não permitir que eles tenham a religiosidade deles, que eles consigam manter a cultura deles, eles vão se revoltar. Então, deixa eu liberar esse espaço para eles, esse tempo, essas horinhas aí deles, esse domingão deles, para poder assistir o joguinho de futebol. Esse domingo deles, um dia na semana, assim, para eles poderem praticar o seu culto, os seus rituais,
Então, porque se de repente falar assim, não, não pode não, tem que ser o que eu quero. Aí, de repente, os indígenas poderiam falar, ah, pai, aí, ó, que miséria. Não, pai, vou fugir. E vaza. Só que alguns jesuítas desaprovavam essa medida, pois enquanto estavam sob suas orientações, sob as orientações dos religiosos, os indígenas podiam praticar o próprio idioma, suas danças e seus cantos. No entanto, quando usavam as pregações católicas para inventar os próprios rituais sem a orientação dos padres, eram vistos como demoníacos. Então, tipo, jesuíta não era bonzinho, não. Jesuíta só permitia que os indígenas pudessem professar a sua fé, fazer suas danças, seus rituais, se estivessem sob supervisão do jesuíta, do sacerdote, do religioso, do católico ali. Porque se alguma coisa fugisse um pouquinho do controle, o jesuíta, opa, bium, segura aí, aquete aí, viu, pai? Não é bem assim, não. Você tem que... não pode rodar baiana assim, não, viu? Seja mais comedido, porque Deus está ali olhando por nós e Ele não gosta disso daí, não. Tá ligado? De olho em você. Já se eles fizessem isso por conta própria, sem essa supervisão, sem essa orientação dos jesuítas, eles poderiam acabar fugindo desse controle, né? Então, aí é que eles rodavam a baiana mesmo. Aí que tá... isso não, né? O indígena começava a... E aí a galera... Com os africanos, ocorreu um processo semelhante. As crenças trazidas de diferentes nações africanas se misturavam entre si com o catolicismo. Durante o período colonial, surgiram diversas irmandades negras e igrejas erguidas por comunidades escravas e também o culto de santos negros, né? Naquele período, persistiram inúmeras formas de expressão religiosa negra e indígena, principalmente na atividade de curandeiros e feiticeiros, homens e mulheres que herdaram conhecimentos de seus antepassados e continuaram resistindo, que eram chamados de curandeiros e feiticeiros entre os indígenas, entre os africanos. Na verdade, eram aquelas pessoas que tinham conhecimento de botânica. Como assim, professor? Conhecimento, principalmente, das folhas, das árvores. Uma galera que sabia que determinada folha, se misturada com água, batida, macerada ali, fazendo uma seiva, soltando aquela seiva, fazendo uma bebida, tomasse, melhorava a dor de barriga. Ou então, uma cólica menstrual. Se você mascar essa folha daqui, melhora. Ou então, já viu o povo falando dor de facão, né? Você colocar uma planta assim, tá? Quando você faz muita atividade física, depois de comer, você sente uma dorzinha aqui embaixo, dor de facão. Aí coloca uma plantinha aqui. É ideia de sabedoria popular. Sabe que nossos avós, geralmente moram no interior, né? Tem bastante planta, que tem um quintal grande e tal, não sei o quê. Que aí de repente fala assim: avó, eu tô com dor disso, eu não tô me sentindo muito bem. E ela faz o quê? Não, vou preparar um chá. Você vai chamar sua avó de curandeira, de feiticeira? Não vai. Mas esse tipo de conhecimento que ela tem é oriundo de uma sabedoria popular que vem dessa época dos indígenas e dos africanos, que tinham pleno conhecimento sobre o que a natureza dava a eles. Que interessante isso, né? Enfim, galera, eu vou finalizar essa aula daqui agora e a gente continua daqui a pouquinho.
Beleza? 50 minutos já de aula. Pô.